Chicago, Illinois. Abrigado aqui na Biblioteca Newberry está um manuscrito maia conhecido como Popol Vuh. Literalmente traduzido como O Livro do Povo, é uma coleção de histórias orais dos maias transmitidas através dos tempos. Escrito em meados do século XVI, esse incrível livro abrange uma série de temas, incluindo aqueles que envolvem os mitos da criação dos maias. O Popol Vuh fala sobre a criação do universo. Ele diz sobre o fato de que, no começo, tudo era trevas, havia um mar primordial. E depois, esses criadores, masculino e feminino, falaram a palavra. E com a palavra, a terra foi criada e os animais foram criados. Parece uma combinação do livro de Gênesis com o livro de Crônicas da Bíblia. É uma história de batalhas entre os deuses, e então o livro faz uma ligação da criação do mundo com os dias atuais, através dos reis Kit. É o único mito da criação maia completo que temos. O que eles dizem é que foi criado um sistema que algumas divindades manifestaram-se fisicamente e tomaram decisões sobre o que iria acontecer. No caso dos maias, essa foi a escolha sobre onde os maias iam viver, além da seleção de alguns locais sagrados. Por todo o mundo antigo houve numerosos mitos semelhantes sobre seres sobrenaturais que vieram à Terra e interagiram com alguns dos primeiros seres humanos. A maioria dos historiadores tradicionais acredita que essas histórias representam apenas crenças religiosas e espirituais. Mas será que é possível, assim como os teóricos dos astronautas do passado acreditam, que o Popol Vuh e os outros contos de criação antiga representem a evidência verdadeira do contato com os extraterrestres em um passado longínquo? De acordo com as traduções de hieróglifos encontrados em várias antigas cidades maias, Kukulkan, ou a Grande Serpente Emplumada, foi o deus que trouxe o conhecimento para os maias. Quando falamos sobre os deuses maias, sabemos que o deus mais importante para eles era a Serpente de Plumas, ou o Kukulkan. Nós vemos a imagem dele em todo o mundo maia. Os vemos em pirâmides e em grandes imagens esculpidas em pedra. Kukulkan é muitas vezes descrito como uma serpente de plumas. Alguns diriam um dragão ou uma serpente com asas. Isso leva alguns a crer que Kukulkan pode ter descido do céu. Os maias, porém, viviam na selva. E eles sabiam que a cobra não podia voar, mas essa serpente podia voar. As mais antigas histórias maias dizem que Kukulkan foi o professor dos jovens maias. Ele escolheu 8 meninos na idade entre 7 e 12 anos e ensinou a esses 8 meninos matemática, astronomia e todo tipo de ciência. E depois Kukulkan desapareceu, com a promessa de que voltaria no futuro distante. Esses meninos tornaram-se os primeiros sacerdotes e os primeiros professores para ensinar de novo os maias. Algumas lendas afirmam que ele apareceu na costa do Golfo em uma jangada de serpentes, e ele espalhou seu autoconhecimento por essa parte do país. Ainda hoje, em algumas das culturas maias, ele é reverenciado como o grande deus que trouxe todos esses ensinamentos e civilização ao mundo deles, mas ninguém sabe quem ele era ou de onde veio. Estranhamente, representações da divindade serpente alada podem ser encontradas por todo o mundo antigo. Na Índia, o texto épico do Mahabharata detalha o relato antigo de seres do céu conhecidos como Nagas. Datando de 2500 a.C., as entidades de meio humano e meio serpente parecem quase idênticas ao Kukulkan maia. E a mitologia chinesa antiga do 5º milênio a.C. descreve dragões voadores que são estranhamente semelhantes ao deus serpente retratado na América Central. Para os povos que precederam os Incas no Peru, ideias semelhantes foram colocadas em personagens como Quetzalcoatl,
A serpente emplumada, que foi portadora de sabedoria e que às vezes eles dizem que ela desceu do mundo celeste e, mais uma vez, trazendo os fundamentos da civilização para os povos da América Central. Há uma discussão comum entre muitas culturas antigas das Américas quando se trata de uma divindade, a serpente de plumas. Para os Cherokee, por exemplo, o período de tempo, o calendário deles, é baseado em uma cascavel que pode ser vista no céu noturno, talvez numa constelação. Então, a ideia de uma serpente, uma cobra ou um dragão é comum entre muitas culturas antigas e não só entre os maias ou os mesoamericanos. A serpente é a doadora da sabedoria em diversas culturas. E ela também dá as ferramentas da civilização para trabalhar com metais, para trabalhar com outros instrumentos. Transmite alguns conhecimentos, alguns aspectos da vida. E ela realmente dá esse conhecimento a determinadas pessoas, colocando-as em uma posição social para que a partir disso elas tenham como passar a sabedoria para o resto do seu povo. Todas essas culturas estavam muito afastadas uma das outras, às vezes por milhares e milhares de quilômetros. Então, como é possível que todas essas sociedades tenham histórias não só parecidas, mas idênticas? Será que eram de fato cobras voadoras? Ou deuses que eram cobras? É claro que não. Foi tecnologia incompreendida. Foi o testemunho de algum tipo de veículo que desceu do céu e do qual saíram pessoas, astronautas, que instruíram o povo de diferentes culturas e diferentes sociedades em algumas disciplinas científicas. Isso não é coincidência. Isso é a evidência de antigos contatos com alienígenas num passado remoto. Não existe nenhuma outra resposta. Será que os mitos antigos da criação e das lendas de divindades serpentes que voam podem mesmo ser interpretados como relatos verídicos de visitantes extraterrestres, como afirmam os teóricos dos astronautas antigos? E se for isso mesmo, será que esses viajantes celestes deram aos maias as ferramentas e o conhecimento para impulsionar o avanço de sua civilização? Talvez mais uma prova possa ser encontrada se observarmos a ligação bem estreita dos maias com as estrelas. No estado mexicano de Yucatán, encontraram as ruínas da antiga cidade maia de Chichén Itzá. Aqui, no século X, os maias construíram o que ficou conhecido como o Observatório El Caracol. Ele tem 4 portas na parte inferior que podem ser usadas como pontos de observação. E tinha várias janelas em cima. Mas a maioria delas caiu, só sobraram 2,5 de todas que tinham. Porém, ao olhar as janelas, dá para perceber que estão com certeza na direção do Sol e é provável que para a Lua. Há pistas de que os maias poderiam estar usando as janelas para ver as estrelas e planetas. Eles estavam observando, em particular, Vênus, as fases da Lua, eclipses. Sabemos disso porque temos livros que registram essas coisas. A maioria dos pesquisadores concorda que de 250 a 900 depois de Cristo, os maias eram os astrônomos mais avançados de sua época. Mas por que eles observavam o cosmos tão atentamente? E o que eles deviam estar procurando? Os maias eram muito sofisticados na questão do que observavam no céu e nos calendários que eles seguiam. A capacidade de compreender que Vênus, sendo a estrela da manhã, ou Vênus, sendo a estrela da noite, é a mesma estrela, raramente existiu na história da humanidade. Elas foram muitas vezes vistas como 2 entidades diferentes. A ideia de que os maias podiam prever os ciclos do céu demonstra a sofisticação deles. Os maias foram um dos únicos povos antigos que inventaram um sistema matemático que usamos, que é a chamada notação posicional e o zero. E usar essa notação e o zero permite que você faça cálculos enormes, números que são muito grandes. É possível que eles conseguissem calcular coisas de milhares de anos no passado.
Será que os maias desenvolveram tal domínio da astronomia e da matemática por conta própria? Ou será possível, como os teóricos dos astronautas antigos acreditam, que os governantes da elite dos maias tinham recebido ajuda de viajantes das estrelas? Os maias sabiam, por exemplo, de modo muito preciso, que o planeta Vênus, ele circula nosso sistema solar em 6.000 anos. A diferença é de algumas horas. Mas os maias por si só não viveram durante 6.000 anos. Eles não tiveram esse tempo de 6.000 anos para observar se o cálculo da rotação de Vênus estava correto ou não, porque eles receberam essas informações de seus deuses. Os maias não poderiam ter desenvolvido esses sistemas por conta própria porque levaria milhares, se não dezenas de milhares de anos de observação. Então, é claro que eles receberam essa informação de alienígenas que fizeram contato com o povo maia. Talvez a realização astronômica mais intrigante dos maias diga respeito à sua compreensão da lenta mudança no eixo de rotação da Terra no espaço. Chamado precessão, é um processo que leva mais de 26.000 anos para se completar. Mas como os maias poderiam ter monitorado eventos por uma linha de tempo tão extensa? Será possível que, assim como os cientistas modernos, os maias estivessem usando o conhecimento do movimento da Terra no espaço para rastrear o tempo? E se for isso, com qual propósito? Os maias desenvolveram essas habilidades de cronometragem, monitorando os movimentos e prevendo os movimentos, não só do Sol, mas da Lua, Vênus, e em alguns casos Júpiter, Marte, Saturno e de algumas das constelações. Embora a maioria das pessoas considere os egípcios como os grandes construtores de pirâmides, na América Central foram construídas 10 vezes mais pirâmides do que no Egito. Mas por que os maias construíram tantas estruturas monumentais em alinhamento absolutamente preciso com eventos solares, lunares e estelares? É como se eles fossem paranoicos e que, se não fizessem aquilo, algo de ruim iria acontecer. E eles estavam na quinta época e acreditavam que cada uma das épocas anteriores tinha terminado em catástrofe. E parecia que eles tinham que sincronizar seus rituais, seus eventos, seus jogos e suas atividades com esses eventos celestes específicos, porque se não sincronizassem, algo de ruim iria acontecer e a época iria acabar prematuramente. Os maias estavam absolutamente convencidos que marcar o tempo era fundamental, porque as estrelas foram revelando quando os deuses iam voltar. E, obviamente, isso significava que os deuses estavam vindo das estrelas. Mas de onde ou de quem os antigos maias aprenderam a controlar com precisão o tempo, traçando os movimentos celestes de nosso sistema solar e além do universo? Será que os antigos maias de fato conspiraram com visitantes extraterrestres para planejar o futuro e até mesmo o fim do nosso próprio mundo? Talvez um exame mais profundo do calendário maia e de sua dita profecia do fim do mundo seja necessário. Existem várias lendas que sugerem que essa data de término do calendário maia em dezembro de 2012 seja, na verdade, o dia do apocalipse. O Popol Vuh discute isso como uma possível destruição do planeta. Um monumento de Tortugueiro, que é um local perto de Palenque, tem uma única inscrição em pedra que menciona a data de término de 2012 do calendário. E a inscrição fala de 9 deuses descendo à Terra, mas ninguém sabe exatamente o que isso significa. Algumas pessoas sugerem que isso possa ser um cataclismo, outras acham que seja toda uma alvorada de uma nova era, onde na verdade iniciamos um jeito mais consciente de viver. Se for verdade que os maias estavam em contato com seres extraterrestres, agora que o calendário está terminado em 21 de dezembro de 2012, esse pode ser o regresso daqueles próprios deuses, os extraterrestres, voltando à Terra para os maias, como prometido.
Dada a sofisticação do calendário maia, será realmente possível que os maias pudessem ter previsto com precisão a data exata de algum tipo de evento que transforme a Terra? Será que tal evento pode inaugurar uma nova era da iluminação humana? Ou será que ele pode marcar o fim da humanidade sob a forma de um juízo final cataclísmico? Talvez. Só o tempo dirá.